Olá, professores da Rede Semear, sejam bem-vindos, como eu prometi para vocês, mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho, vou estar passando para vocês algumas ideias. E antes disso, eu quero começar a falar com vocês sobre a importância dos cânticos, E por que não é hino, é cântico? Por quê? Porque cânticos são letrinhas pequenas que as crianças conseguem absorver, tá bom? E aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, tá? Um dos meios mais eficazes de ensinar a criança uma verdade bíblica é através dos cânticos. Porque as crianças, através da letrinha do cântico que ela ouve, ela vai para casa, ela fica pensando, pecado, Jesus, salvação, entendeu? São palavras pequenas, mas que ficam na mente dela. O ideal é que os cânticos sejam preparados adequadamente para cada faixa etária. Realmente, aquelas musiquinhas, 3 palavrinhas só, para um juniores cantar, eles não vão querer cantar, Então, cada musiquinha com a sua faixa etária. E através dos cânticos, que podemos fazer que a criança entenda mais facilmente alguns conceitos básicos do cristianismo. Além disso, ensinamos diretamente a importância da adoração para as crianças, porque na igreja nós temos aquele momento de adorar a Deus. Então a criança também tem que ter aquele momento que possa levar ela até a Deus, sem ser através da oração, pode ser através dos cânticos. Os salmistas cantavam para adorar a Deus. Através dos cânticos, conseguiam acalmar os corações perturbados e fazer pedidos urgentes de oração. Na aula, alguns cânticos devem ter esse mesmo propósito. Infelizmente, com o tempo, muitos professores acabam escolhendo os cânticos aleatoriamente. Tem pessoas que pegam o sonzinho, levam para a classe e ligam o som das crianças cantando aleatoriamente. Mas eu creio que esse não é o nosso propósito, E por que devemos cantar? É bíblico cantar? É bíblico. Lá em Colossenses 3,16, você procura ver o que diz sobre o cântico lá. Lá no Salmo 47, no versículo 6 e 7 também. Faz parte da vida natural da criança. Elas cantam enquanto brincam, ficam na fila e desenham. É verdade, porque eu mesmo na minha sala de aula secular, quando as crianças vão para o lanche, elas vão cantando, meu lanchinho, e vão cantando e aquilo vai ficando na mente dela, entendeu? A música, ela alcança até o coração da criança. E é uma forma de comunicar e ensinar verdades bíblicas. Existem muitas musiquinhas que ensinam pra gente alguma coisa da Bíblia. Teve um dia, alguém perguntou assim, no meio dos colegas, perguntaram assim, quem foi o homem que parou o sol e a lua? Aí ninguém respondeu. E eu respondi, sabe por quê? Eu respondi que era Josué. Mas sabe por que eu respondi? Porque eu lembrei da musiquinha, que falava assim, Josué pensou um pouco, tinha que achar um meio de vencer os amorreus. Ele parou o sol e lua, e a vitória então foi sua. E ele disse, glória a Deus. Tá vendo? Aquela música gravou na minha mente. Então, eu lembrei da música, lembrei da resposta. Então, para a criança também, isso também acontece bastante. E, em primeiro lugar, devemos analisar o cântico. Primeiro, quando eu pego uma musiquinha, será que ela é bíblica? Mas é tão bonitinha, mas será que ela traz mensagem de Deus para a vida da criança? Temos que pensar nisso aí. Os cânticos a serem cantados devem ter um propósito para aquele dia e um objetivo claro. Por exemplo, ensinar sobre a Bíblia, ressaltar a importância de orar, tem cântico que nos eleva a isso, pedir a bênção para a nossa família, agradecer a Deus, acalmar o coração. Ao gostar de uma música, a criança irá cantá-la em casa, na escola, onde ela quer que esteja, aquela musiquinha vai estar trabalhando na sua mente. A escolha de cânticos que tem relação com a aula da EBD facilita o aprendizado. Usando o cântico durante a aula. O cântico deve ser algo sobre aquele momento. Eu vou, no próximo vídeo, que eu vou dar uma paradinha, eu trouxe para vocês uma história. E qual era o cântico que envolvia aquela história? Faz de conta que eu ia para a escola dar uma aula, tá bom? E vocês vão ver sobre isso aí. Mas antes de passarmos para isso, quero só ler para vocês o seguinte, Como ensinar o cântico para a criança? Primeiro você mostra a letra para a criança, Você traz, olha aqui. Aqui é um cântico, gritos de boas-vindas, para a criança de dar boas-vindas.
Então, primeiro eu vou explicar para ela direitinho aqui, passo a passo. Primeiro eu vou ler. Tem criança que não sabe ler, então eu vou ler, elas vão repetir. Conforme a repetição, elas vão gravando a letra. Depois eu vou explicar se tem palavra difícil aqui. Aqui não tem palavra difícil, né? Mas quando tem, eu posso estar explicando para a criança. Que mensagem eu vou dar isso aqui? Mensagem de boas-vindas, né? E vou repetir com ela e depois vou cantar com ela, tá bom? Então, já no nosso próximo vídeo, eu vou contar uma história e vou contar como foi feita essa história, qual o plano de aula, tá bom? Vou mostrar para vocês. Então, até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. Agora eu fiz aqui para vocês, ó, um plano de aula. Esse plano de aula depois eu vou estar colocando no grupo para vocês, tá bom? E nesse plano eu vou contar a história, a musiquinha, como se eu estivesse contando para a criança, tá bom? Só que eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu dividi esse plano de aula. Primeiro, qual o tema? Qual a lição que eu vou contar? No meu caso, a minha história que eu vou contar hoje é sobre o perdão e a purificação. Então, já vou trazer para ele, ver que perdão e purificação, até para os juniores, essa palavra é um pouquinho difícil. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu trouxe o que significa perdão e o que significa purificação, tá bom? E qual é o versículo que eu vou usar? Que versículo eu quero que as crianças fiquem na sua mente, elas vão para a sua casa e vão pensando sobre ele. Ó, a nossa história vai estar baseada nesse versículo aqui, ó, em João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vocês veem aí que eu enfatizei bastante a palavra perdoar e a palavra purificar, tá bom? Depois que eu já tenho meu tema, já fiz o meu tema, já fiz o meu versículo, né, para memorizar, qual o objetivo? Eu vou contar essa história, eu vou falar sobre esse tema, o que eu quero alcançar com isso? Eu sempre procuro ver assim, que na minha classe, às vezes, né, quase sempre, tem criança não crente e crianças crentes. Então, eu quero que o meu objetivo vá alcançar a criança crente e as crianças não crentes. Para as crianças crentes, já salvas, meu objetivo é o quê? Devemos pedir todos os dias perdão a Deus e pela sua purificação. Mas até lá eu vou explicar depois, né, o significado de cada um. Então, as crianças que já são salvas, elas têm que entender que todos os dias nós pecamos. E todos os dias temos que estar pedindo perdão para Deus. E as crianças não salvas? Eu quero que elas saiam daqui com esse objetivo, que Deus é o único que pode nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Que ela possa sair hoje daqui com essa certeza do seu perdão e da sua purificação. E recursos? Que recursos visuais eu vou estar usando? Eu vou estar usando, ó, os cartazes, eu vou estar usando minha caixinha de som, eu vou estar usando meu pendrive, tá bom? E algumas outras coisas que vocês vão colocando lá, que vocês forem usar nesse dia, tá bom? Depois vem a minha introdução. A minha introdução, eu vou introduzir a minha história. Com que eu vou introduzir a minha história? Quando eu vou contar histórias bíblicas, eu procuro fazer a minha introdução contando uma história moral, com fundo moral, que tem a ver com a história que eu vou contar na Bíblia. Mas essa história que eu vou contar não está diretamente na Bíblia, mas ela está indiretamente na Bíblia. E para começar a nossa história de hoje eu trouxe duas palavras que são muito importantes para entendermos a nossa história de hoje, que é a palavra perdão e a palavra purificação. Até para nós adultos, às vezes fica difícil entender, né? O que é o perdão e purificação? É a mesma coisa? Através dessa história você vai ver que é um pouquinho diferente. Mas eles andam juntos. Até no próprio versículo que nós lemos, vocês vão ver que eles andam juntos, né? E o que é esse perdão? Ó, eu começo já mostrando para a criança o que é perdão. Significa desculpar um erro ou uma ofensa. Então, quando Deus me perdoa, ele, né, o que ele faz comigo? Ele vai o quê? Ele vai desculpar um erro que eu cometi, um erro ou uma ofensa que eu cometi. Quando eu perdoo alguém, eu vou perdoar um erro ou ofensa que essa pessoa fez. E a purificação não é a mesma coisa? Não, olha a purificação. Purificação significa purificar, é tirar todas as impurezas. Quando você vê a história, você vai ver benzinha a diferença, tá bom? A nossa história hoje vai contar a história de um menino. Pensa no menino sapequinha. O nome dele era Carlinhos. Ah, Carlinhos era maravilhoso. Era uma criança super sapeca. Ia para a igreja, gostava de ficar andando.
Mas um dia na sua casa, essa história aconteceu lá na casa de Carlinho. E eu acho também que já aconteceu na sua casa. Será que não? A mãe de Carlinho tinha o Carlinho, mais 2 filhos e o seu esposo. Ou seja, tinha Carlinho, 2 irmãozinhos, o papai e a mamãe. 5 pessoas naquela casa, né? Muito bem, ela fez um bolo de chocolate delicioso naquele dia. Você gosta de bolo de chocolate? Eu amo bolo de chocolate. A sua mamãe fez aquele bolo delicioso. Ó, aqui a mamãe de Carlinho fez um bolo delicioso de chocolate. E ela chamou os seus irmãos e disse assim, ó, chamou o papai, chamou os meninos e disse, ó, eu fiz esse bolo delicioso porque a sua tia, a minha irmã, vai vir hoje aqui, a Cláudia. A Cláudia vai vir aqui hoje conosco, então à tardezinha nós vamos comer esse bolo de chocolate com um chá delicioso com ela, tá bom? Então vocês não podem comer, esse bolo é para a tarde. Carlinho disse, será que eu vou aguentar esperar? Carlinho ficou ansioso e olhava no relógio, não dava, nunca chegava à tarde. Aí deu aquele desejo, ele foi lá e comeu escondido o bolo. Pegou um pedação do bolo e comeu. O pai dele, quando chegou, olhou aquele bolo e disse, pai do céu, alguém comeu esse pedaço de bolo. Quem será? De repente, sabe quem chega lá na hora? Carlinho. Carlinho chegou e disse, papai, alguém comeu o bolo, papai. Aí o pai de Carlinho falou assim, Carlinho, não foi você não, Carlinho? Não, eu, papai, eu jamais, eu sou uma criança obediente. Papai, sabe quem eu acho que foi? Eu acho que foi meus irmãos que foram lá e comeram. Carlinho, o pai dele olhando para ele e disse, Carlinho, você tem certeza que não foi você que comeu esse bolo? Não, papai, eu jamais faria isso. E vocês, o que você acha? Carlinho comeu ou não comeu esse bolo? Claro que comeu. Olha a boquinha de Carlinho, como é que estava, né? Aí o pai dele chamou ele mais para perto, assim, sabe? Quando eu vi essa história assim, eu me lembro de Deus, assim, nos chamando para pertinho. Chamou bem pertinho. Eu creio que até passou a mão naquele chocolate da cara dele e disse assim, Carlinho, olhe para mim, meu filho. Tem certeza que você não comeu esse bolo? Não, papai, eu não. Eu acho que foi meus irmãos. Se fosse eu, pegava, esfregava aquele chocolate nele, mas tudo bem, né? O papai de Carlinho chamou ele, eu acho que é assim que Deus faz conosco, irmão. Chamou ele assim, vem cá, Carlinho. Levou o Carlinho lá pro quarto, e lá no quarto tinha um espelho grandão. E mostrou pro Carlinho, olha, disse, Carlinho, olha, diga pra mim, Carlinho, foi você que comeu aquele bolo? Ele disse, pai, não tem como eu mentir, né? Realmente, pai, só me perdoa, eu comi, tava com tanto desejo, pai, comi, só me perdoa? O pai dele disse, eu perdoo, meu filho, mas você precisa pedir perdão para alguém. E se papai, para minha mãe, né? Porque ela pediu tanto para eu não comer. Vamos lá. Ele foi lá com a mamãe, disse, mamãe, a senhora me perdoa, mamãe, eu comi aquele bolo que a senhora disse que não era para comer. A mãe dele abraçou ele, disse, eu te perdoo, meu filho. Pronto, estava perdoado, tudo bem? Não, sabe por que não? Porque a mãe dele perdoou ele, o perdão estava dado, mas a boquinha dele ainda estava suja. Faltava fazer algo, sabe o que era? Limpar a boquinha dele. Porque aquilo lá era a marca de que ele tinha pecado. Mesmo que sua mãe tenha perdoado, mas ele estava ainda marcado com o pecado. Sabe o que aconteceu? A sua mamãe levou ele lá para fora e limpou o rostinho dele. Agora ele estava limpo, agora ele estava purificado. Vocês entenderam agora o que diz o nosso versículo? Que o sangue, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Aquela lavagem no rosto de Carlinho simbolizou a purificação. Sua mãe perdoou, mas ele precisava ainda ser limpo. Entendeu agora? O perdão e a purificação. Você, criança que está nos ouvindo também, pode nesse momento pensar, tia, eu já fiz tanta coisa errada. Será que Jesus me perdoa? Limpa o meu coração, me purifica, tira todo aquele mal. Ele faz isso. Tá bom? Então, essa foi a nossa história que eu quis mostrar para vocês. E nessa história, existem vários momentos da história, que agora vamos conversar. A história bíblica está aqui também, tá? Para vocês quiserem também, essa história é muito bonitinha. Depois tem a aplicação.
Agora vamos para a aplicação da história. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar os seus pecados, pode fazer isso hoje mesmo. Jesus tem poder de perdoar o seu pecado e de te purificar. A mentira não vem de Deus. Por que não vem de Deus? De quem vem a mentira? Vem do diabo. A Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. Então, aquele que mente é filho do diabo. Você, criança, quer ser filho do diabo? Claro que não, né? Você quer ser filho de Deus. Então, você só pode ser filho de Deus quando você aceita Jesus no seu coração. Ele perdoa os seus pecados e te purifica de todo o mal. Agora, vamos ao momento do cântico? Primeiro, quando as crianças chegam, vamos cantar musiquinha de boas-vindas? Eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Depois vocês vão ter acesso a ele, você vai ver as boas-vindas. Boas-vindas, eu coloquei o grito de boas-vindas. Eles vão gostar muito, né, do grito de boas-vindas. Como é que é o grito de boas-vindas? Vou tentar colocar aqui para vocês, tá bom? Vou procurar aqui rapidinho para vocês cantarem junto comigo. Então, vamos cantar agora o grito de boas-vindas com eles, tá bom? Eu vou estar aqui cantando, mas aqui do lado vai estar a letrinha para vocês cantarem comigo, tá bom? 2, 3 e... Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Eu sou seu novo amigo! Qual é seu nome? Qual é seu nome? Muito prazer, como é bom te conhecer! Hey, 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 hey! 2, 3 e... Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Eu sou seu novo amigo! Qual é seu nome? Qual é seu nome? Muito prazer, como é bom te conhecer! Viu como é? Então, eu cantaria com eles essa aí, tá bom? E outras. Ah, tem outro que diz assim, é bem assim, ó. Que é, eu vim ao culto para louvar. Quando você receber as crianças, às vezes fala que você veio ao culto para quê, né? Uou, 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 uou. Essas musiquinhas vai estar tudinho aqui do meu ladinho depois, tá? Eu vim ao culto para louvar. Eu vim ao culto para louvar. Batendo as palmas, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés, eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. O próximo é aquele momento de oração, né? Vamos orar, crianças, para começarmos a nossa historinha, começar o nosso culto, começar, né, nosso EBD. Uma musiquinha que vai relacionar as crianças com oração. Vou procurar aqui para vocês. Todo dia, qualquer hora e lugar, vou orar, vou louvando, vamos agradecendo, vou orar, vou orar. Todo dia, em qualquer hora e lugar, vou orar, contra meus pecados e ser perdoado, vou orar, vou orar. Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar pelo meu amigo que brinca comigo, vou orar, vou orar. Quando eu ensino essa musiquinha para minha criança, eu ensino para ela que devemos orar louvando a Deus e agradecendo. Porque tem criança, tem até pessoas adultas mesmo, né, que só dobram o joelho só para pedir. Não tira aquele momento para adorar a Deus, para agradecer a Deus, né? E que também podemos orar em qualquer hora, qualquer lugar, e pelo meu amigo, e pelo perdão dos meus pecados, tá bom? Agora chegou aquele momento do ofertório. Vamos fazer aquele momento do ofertório, tá bom? Agora vamos aquele momentinho do ofertório, a musiquinha é uma delícia, tá bom? É assim, ó. Ofertarmos na casa do nosso Deus. Oh, eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Pois eu oferto derrotando ao Senhor. Oh, oh, eu oferto com amor. Oh,
Oh, oh, oh, eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Pois ofertando eu adoro ao Senhor. Sabe aquela moedinha que a mamãe te deu? Pegue e coloque no bolsinho e leve pra casa de Deus. A oferta é igual uma continha de multiplicar. Quanto mais eu entrego a Deus, muitas bênçãos vão chegar. Oh, 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 eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Pois ofertando eu adoro ao Senhor. Eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Pois ofertando eu adoro ao Senhor. Cada um contribua segundo o seu coração. Mesmo sendo um pouquinho, Jesus transforma num montão. Aqui na casa do tesouro, a sementinha vem num frutão. Porque Deus, sirvo, é o Deus da multiplicação. Por 1, por 10, por 100, por 1000. Oh, oh, eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Oh, 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 eu oferto com amor. Pois ofertando eu adoro ao Senhor. Bem, tem uma outra musiquinha que também você vai encontrar no YouTube que diz assim, ó. Minha ofertinha eu não dei à toa, dei para Jesus. Oh, que coisa boa, doa para Jesus. É um privilégio construir igreja e fazer colégio. E assim vai, musiquinha um pouquinho grande sobre a oferta. O que me chamou a atenção nesse aqui, eu acredito que deve ser o autor dessa música, deve ser algum adventista, né? Porque adventista que tem colégio, a igreja que tem colégio. Mas aí eu vejo, irmão, sabe, a importância que tem a igreja evangélica ter um colégio. Porque devido a trabalhar no colégio secular, eu vejo a importância que tem de falar de Jesus. E as festas, né? Se eu tivesse oportunidade de colocar minhas filhas só no colégio evangélico, seria muito bom, irmão. Então, a adventista está um passo à frente de nós. Mas logo quando eu me converti, muitos anos atrás, eu trabalhei numa escola em Belém. O nome da escola era Daniel Berg. Era uma escola evangélica. A Assembleia de Deus tinha uma escola evangélica. Então, nós precisamos disso, para que os nossos filhos, para que os meus netos, quem sabe, os seus netos, seus filhos, possam ser ensinados na palavra de Deus. Principalmente, irmão, quando se fala em datas comemorativas. A escola secular, ela comemora São João, Halloween, entendeu? Essas festas que nós sabemos que são festa pagã. Essa é a importância de termos, como diz a musiquinha aqui, construir igreja e fazer colégio. Quem dera se a nossa igreja tivesse esse privilégio de ter uma escola, né? Mas tudo bem. E para finalizar, nós falamos sobre pecado, vocês lembram? Perdão, pecado. E tem a musiquinha que fala assim, ó. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Para nós cantarmos para nossa criança, né? Que quando vamos falar sobre pecado, né? Falou sobre pecado, o menino pecou, se arrependeu. Aí você traz a musiquinha, apresenta para eles, canta com eles, né? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Então, crianças, o que é que pode entrar no nosso coração? Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Agora fica um beijo para vocês, um abraço e qualquer dúvida estamos aqui, tá bom? É isso que eu tinha para vocês hoje. Agora tem os juniores, não tem? Lembra do que eu falei para vocês dos juniores? Mas semana que vem eu preparei uma lista só de música, de corinhos, de musiquinha que os adolescentes vão amar, tá bom? Os juniores vão amar. Então, até a nossa próxima. E olha, eu quero ter o retorno de vocês, tá bom? Até a nossa próxima história.